Instituto Professor Calazans, do namoro ao divórcio. É o nosso bate-papo, na realidade é uma série, nós já gravamos alguns episódios e gravaremos outros episódios, mas hoje, no bate-papo de hoje, dentro de uma concepção maior que é relacionamento pessoal, então o professor Calazans tem uma concepção, uma abertura, onde nós falamos sobre relacionamento e, mais especificamente, sobre relacionamento envolvendo aí, mais especificamente, relacionamento conjugal, que está dentro do relacionamento pessoal. E o bate-papo de hoje, o foco é religião. Até que ponto uma religião ou a opção da religião pode interferir no namoro ou até levar ao divórcio? No bate-papo de hoje, nós vamos ver, vamos dar alguns exemplos, casos verídicos, em que a religião foi um tópico, um ponto que levou ao divórcio, à separação. E claro que dentro desse contexto nós vamos ver aspectos jurídicos. Então nós estamos aqui com o advogado especialista em direito de família, já já ele vai se apresentar. Então nós vamos ver, levando em consideração alguns casos reais, até que ponto um relacionamento conjugal pode ser prejudicado por intermédio da religião e quais são as saídas jurídicas para resolver este caso. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK. Estamos aqui no SampaCast, lá para Vila Romana, São Paulo, capital. Apoio técnico do Rafael. Rafael, muito obrigado. Então, vamos lá. Relacionamento pessoal, aspectos religiosos e aspectos jurídicos. Doutor Clécio, nós já gravamos outros episódios? Sim. Vamos gravar mais, como já falamos. Qual que nós já gravamos? Nós já gravamos aspectos gerais, né? Aspectos gerais. Sobre separação, tal, relacionamento pessoal. Quanto tempo já, doutor Clécio, na advocacia? Na área, há 25 anos atuando nessa área, né? Área de direito de família e sucessões. Direito de família e sucessões. E a gente vai discutir. Esse assunto aqui tem bastante demanda, bastante procura. É um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas. Ele é um assunto bem recorrente e muito interessante, muito rico. Eu trago esse assunto aqui e eu considero que o aspecto religioso é um grande motivo de separação. Eu estou certo ou estou errado? Acontece muito. E eu acredito também que a expressão, né, o nosso tópico é do namoro ao divórcio. Então, essas coisas precisam ser bem resolvidas no namoro. Exatamente. Então, a gente consegue, no namoro, resolver isso aí. É mais fácil terminar um namoro, não tão fácil, mas terminar um noivado, mas pior ainda terminar um casamento. As consequências do namoro são muito menores, muito aquém da consequência de um divórcio. Ainda mais quando se tem prole, se tem filhos no divórcio, né? Aí a situação complica ainda mais. E muita gente, às vezes, nem se divorcia por questões dos filhos, até mesmo por questões de bens, e vai empurrando com a barriga uma situação insustentável, né? Isso prejudica muito as crianças também. E nós vamos fazer alguns encontros tratando desse assunto. Inclusive, eu tenho em mente aqui, doutor Clécio, a gente vai fazer outros episódios falando sobre questões do relacionamento pessoal, envolvendo relação conjugal, no que se refere a patrimônio, quando as pessoas casam com patrimônios bem diferentes. Exatamente. Questão cultural, a pessoa é muito culta, a outra não. Muitos conflitos. Temperamentos, inclusive o próximo encontro pode ser temperamentos? Pode sim. Temperamentos, o colérico, o fleumático, e eu tenho trabalhado com isto, como isto é importante. Podemos, o próximo episódio, com falar certeza, sobre... podemos sim. Claro que a gente pretende montar uma série, gravar vários episódios, mas hoje é sobre religião, mas temperamentos eu acho que tem um bom caldo aí. Tem muito pano pra manga, porque é o seguinte, a fase de namoro é uma fase, né, de conhecimento, uma fase prévia que muitas vezes as pessoas elas não veem defeitos ou elas procuram omitir, ou elas procuram escudar-se atrás de uma falsa realidade onde você não se conhece. Tem pessoas que levam até a pessoa para o altar com o engodo ou com a mentira que a outra pessoa não conhece. E ali no namoro ela tem que se preparar, ali no namoro ela tem que se planejar. E se eventualmente não der certo? Porque a pessoa ela pensa que tudo são flores e maravilha. E na realidade nós sabemos que a vida não é assim. A vida tem os desgastes naturais do tempo, dos relacionamentos, dos prós e contras, dos que cedem, dos que não cedem. Então o namoro ele é feito para isso.
Só que hoje as pessoas, elas namoram, juntam-se, muitas vezes nem casam, juntam-se, e quando vem, está dentro de um grande problema, e às vezes até mesmo dentro de um abismo e que não consegue sair. Então, se ela se planejar antes, é bem melhor, os riscos são bem menores, e ela vai sofrer muito menos. Isso se vier a sofrer. Eu uso uma frase, né, que o amor cega, né? Casamento cura a cegueira, né? Aí você enxerga quem é quem, né? Aí você enxerga quem é quem. Eu gosto dessa palavra e é a verdade. Mas no namoro, a gente tem outros modos, nossos cursos de temperamentos, relacionamento pessoal, psicanálise, leitura corporal. Ou seja, o Dr. Clécio falou uma coisa aqui. Clécio, eu acho muito difícil hoje a pessoa esconder a identidade. Eu acho muito difícil. Às vezes consegue. O problema maior, doutor Clécio, é que eu acho que a pessoa que está, um namorado, um dos namorados, do cônjuge, ele não consegue ler. Sim. As pessoas dão sinais, muitos sinais por intermédio do gesto, do que ele fala, de como ele age, e o problema é que a outra pessoa não consegue fazer leitura. Opa, o que foi que ele falou? Ele falou isso? Então a psicanálise, usando o Freud aqui, principalmente mecanismo de defesa, que são como as pessoas agem por intermédio das palavras, né? Então, são duas frentes muito importantes. Leitura corporal, né? Quando eu falo leitura corporal, eu não gosto dessa expressão, que não é leitura corporal, é leitura cerebral, é como o corpo ele mostra o que está acontecendo no cérebro. Sim. Isso aí é fenomenal, isso é ciência. Então, muitas vezes, tem dois namorados, a postura de um em relação ao outro, a própria postura corporal está dizendo que ele não está ligado à pessoa. Sim. E a pessoa, mesmo assim, casa. Então, claro que esse é um assunto muito mais profundo. E tem um mecanismo de defesa, que é como a pessoa se expressa. A maneira como a pessoa se expressa fala muito do que está lá guardado na mente. Sim. Claro que isso é assunto para outro encontro. Então, quando eu falo assim, as pessoas enganam. Eu não engana sim, mas o que eu acho é o seguinte, é que nós hoje, no contexto geral, hoje é relacionamento pessoal, relacionamento conjugal. Mas isso é no familiar, pai, filho, de colegas de trabalho, professor, aluno. Então, eu entendo que nós, no modo geral, precisamos, quando eu falo comunicação e oratória. Oratória é falar, mas comunicação é um processo mais amplo. Então, muitas vezes, eu estou 30 anos aí já aconselhando aí casamento. 30 anos, acho que eu aprendi alguma coisa. Alguma coisa já sabe. Alguma coisa, e você com experiência, 25 anos de advocacia, sabe muita coisa. Sim. Então, na minha realidade... ele me enganou. Não. É muito difícil as pessoas enganarem o tempo todo. A pessoa... Claro que existe o engano. Não estou dizendo que não existe. Mas muitas vezes a pessoa deu uma pista, e a outra não soube ler, não soube interpretar. Às vezes ela até sabe interpretar, mas o que eu falo é a tal da paixão. Não acredita. Paixão, pá. Pá vem de pá. Pedreiro usa uma pá. Chão. Então a pessoa está apaixonada. Então ela vê. Mas porém, ela fala, não, deve ser imaginação minha, ou então... deve ser oposição, deve ser as pessoas que não gostam de mim estão com inveja. E ela passa um pano em cima disso e prossegue. Num relacionamento que ela já deveria sair fora. E tem um outro caso. Ou até mesmo na família do outro. Porque quando você casa ou você namora, você também tem que conhecer a família, os familiares da outra parte. Outro assunto que a gente vai conversar. Você tem que ver se é uma família estruturada, se todo mundo é casado, se não são, se são divorciados, separados, como que é. Você tem que ler isso também. Isso aí tem uma leitura muito boa. E outra coisa também que a gente vê, a pessoa às vezes consegue ler. Eu li, realmente ele é fleumático, ele é colérico, ele é nervoso, mas ele vai mudar. Eu sempre falo, você vai casar com isso aí. Pode até ser que mude, mas o ponto de partida não é a mudança futura. O ponto de partida é o que está acontecendo no momento. Hoje. Se vai mudar ou não, vamos usar o direito penal, está assumindo o risco. Sim. É um contrato doloso. Você está assumindo o risco. Eu já vi pessoas mudarem e já vi pessoas melhorarem. Eu já vi. Mas então, primeiro melhora, depois casa. Sim. Não, eu acreditei numa mudança. Não. Acreditar numa mudança, sabendo o que a pessoa não dá para... E é aquilo que o senhor falou, por exemplo. Eu creio que você... Né? Não, eu também tenho muitos brancos aqui, então repete. Você. Ninguém muda. Ninguém muda. As pessoas melhoram
Porque o ser humano ele tem os aspectos intrínsecos dele e cada um tem sua particularidade. Então a pessoa não muda. Ela já tem aquele gênio dela que já veio de berço. Ela melhora aquilo, ela se adequa a uma realidade onde ela convive, porque ela sabe que se ela não se adequar, se ela não melhorar, ela vai virar uma ilha sozinha, ela vai ficar isolada da sociedade e não vai conseguir sobreviver em sociedade. Então as pessoas melhoram. Agora mudar é muito difícil. No próximo encontro, nós vamos falar sobre temperamentos e a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria entende que temperamentos é imutável. Nós vamos ver isso no próximo encontro. O temperamento, eu também acredito. O temperamento é imutável. Ele pode ser melhorado. Contudo, nós podemos melhorar o comportamento. Sim. E a gente vai ver qual a diferença entre temperamento e comportamento. As pessoas confundem. Então, eu posso melhorar o temperamento é imutável. Alguns psicanalistas, psiquiatras acreditam que o temperamento possa mudar. Eu não vou entrar em questão. Esquece o temperamento. Mas o comportamento é mutável. Sim. Então, eu posso ter um comportamento, mas nós vamos conversar. Mas vamos lá, então. Aspectos religiosos, tá? Nós vamos falar aqui sobre religiões diferentes e religiões iguais. Lembrando que nós não vamos tecer comentários sobre nenhuma religião, não vamos advogar a favor de uma religião, nem contra. A questão não é essa. Tá? Então, não vamos nos posicionar... O Estado é laico e todos nós somos livres, né? Para optarmos. Não vamos nos posicionar em relação à religião. Nós vamos apontar aqui fatos que... Eu falei fatos reais, não é redundância, né? Se é fato real. Mas casos que realmente aconteceram, que nós tratamos e que interferiram, sim. Então, às vezes, religiões diferentes e religiões iguais. Né? E às vezes religiões iguais, a gente vai ver aqui, com denominações diferentes. Um camarada é de uma determinada religião, de uma denominação, e um dos cônjuges é de uma denominação, o outro é de uma denominação diferente. Sim. E denominações iguais. Então vamos ver lá. Religião diferente. Tá? Tudo isso tem que ser tratado, conforme nós falamos, no namoro. Tá? Então, eu me lembro, vou pontuar aqui um caso, que um casal casaram em uma igreja, né, fizeram uma cerimônia religiosa, tiveram um bom tempo de namoro, e no dia da lua de mel, exatamente na lua de mel, um dos cônjuges confessou: eu sou de determinada religião. Era uma religião totalmente oposta à do outro cônjuge, diferente, divergente e... Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte... Mas só no dia do casamento? Da lua de mel. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte... como o outro cônjuge... um enganou o outro, não sei. Como o outro cônjuge não percebeu essa diferença. Então, o cônjuge que confessou... Ó, eu queria falar para você, embora eu casei na tua igreja hoje, nós estamos juntos aí um bom tempo, um ano mais ou menos. Ele, no período de namoro, ele foi membro da mesma igreja do outro cônjuge... e ficou um tempo assim, vamos dizer... Simulou, né? Simulou enganando. Mas a pergunta, que não é o assunto de hoje, que na verdade nós vamos complementar com aulas de temperamentos, caráter e assim vai, mas a pergunta é, o cônjuge enganado, vamos chamar aqui de enganado, ele não pôde perceber? Então não é o caso aqui hoje, mas a gente vai ver em aulas seguintes que poderia perceber. Será que você consegue enganar uma pessoa? Mas vamos supor que ele enganou, tá? A pessoa não conseguiu ler em termos de psicanálise, leitura corporal, seja lá o que for. Mas a pergunta é, ele fez isso. Na noite, ele confessou. E a outra pessoa considerou insustentável aquela relação e decidiu, na própria lua de mel, terminar o casamento. Doutor Clécio, então, neste caso, nós estamos vendo que o aspecto religioso terminou um casamento. Tá? Na minha opinião, isso devia ter sido tratado no namoro. No namoro, o cônjuge devia ter falado, olha, eu sou de uma religião muito diferente. Ele acreditou que o outro cônjuge não iria terminar. Ele acreditou nisso. Eu vou confessar no dia e ela não vai terminar. Porque ela gosta de mim, ela me ama. Ela me ama, ela ama eu, amo ela, esses negócios todos, amo ela. Então, a pergunta em termos de relacionamento, os dois deveriam ter acertado isso antes. Então, ele enganou ou quis confessar no dia do casamento para garantir o casamento e ela não soube fazer a interpretação. Tá? E terminaram. Em termos jurídicos, isto pode
pode progredir para uma anulação de casamento? Perfeitamente. Pode? Perfeitamente. Então, isso aí não poderia dar um divórcio, uma não, separação? Não, divórcio não, porque você tem até 1 ano para anular. Lá no Código Civil tem os termos e os tópicos corretos de cada caso. Erro de pessoa, dolo, esse caso coação, aqui, erro que é? Erro de pessoa, né? Erro de pessoa. Ela casou com uma pessoa que entrou dentro da religião dela, manteve-a em erro, simulou uma situação, porque talvez, não sei qual é o interesse dele nela, se era só o pessoal, algum outro interesse material. Eu estudei um pouco o caso. Ele simulou. Ele gostava dela. Sim. Olha que coisa interessante, nesse caso específico. Ele entendeu que se ele confessasse durante o namoro, ele ia perdê-la. Então ele quis garantir o casamento. Então eu vou casar com ela. Ela não vai desistir, que nós já estamos dia casados. do casamento, eu vou simular, ficou com ela ali, membro da... Ela que eu tô falando é ele, era que eu quero omitir o sexo da pessoa, mas ela, pessoa. Então essa pessoa, eu vou ficar com essa pessoa e no dia ela me ama, ela ama eu amo ela, e ela não vai querer terminar. Ele acreditou nisso, mas seria um vício oculto? Vício oculto. Erro de pessoa, né? Então dá ela anulação. pensou que ela ia casar com uma pessoa de determinada religião, que ali eles formariam uma família, que era um par, que ela achou a alma gêmea dela e que elas teriam os mesmos pensamentos ou mesmos propósitos, né? Para seguir a vida adiante e multiplicar, frutificar e ter uma família. Quando ela percebeu que ele era de uma religião totalmente oposta, que os conceitos, os dogmas, os princípios, as doutrinas são totalmente opostas, ela se viu num conflito. E ali ela tinha 2 opções. Ela poderia dar um voto de confiança, acreditar nele, que ele poderia converter-se à religião dela. Ele deixou bem claro ele deixou bem claro que não teria conversão. Então, se o propósito de vida dela é totalmente oposto ao dele e ele a manteve em erro, cabe a ela entrar com uma ação de anulação de casamento e voltar a ser solteira e não divorciada. Ela anula o casamento dentro de um prazo de 1 ano. Só que como ela já descobriu isso no ato, ela já tem que entrar com uma ação imediatamente e romper esse relacionamento com a anulação deste casamento. Eu achei interessante que ela não é divorciada. Eu usar o termo aqui desquitado, coisa a gente velho, né? Desquitado não diz mais. Desquitada até 77, né? Depois divorciada. Divorciada, separada, então isso é interessante. Então vamos lá. Relacionamento pessoal, relacionamento conjugal, envolve muitas coisas aí. E nós estamos aqui citando alguns exemplos, que essas coisas, o nosso bate-papo aqui é do namoro ao divórcio. Deixando bem claro que essas coisas não devem ser resolvidas após o casamento. Você tem um namoro e até mesmo um período de noivado para acertar essas coisas. Professor Carlos, às vezes não é tão fácil assim. É por isso que eu bato na tecla de que nós precisamos, nós no contexto geral, estudar comunicação. Mas vamos lá, então. Religião iguais. Às vezes, as pessoas têm a mesma religião, tá? Mas com denominações diferentes. Eu tratei alguns casos complicados, hein? Em que um dos cônjuges, né, é da mesma religião, não interessa, mas de denominações diferentes. Sim. Isso deu o que falar. Então, pé de guerra. Eu conheço vários casos, mas tem um mais recentemente que eu estive acompanhando. Estão em pé de guerra. Não sei até onde eles vão aguentar. Por quê? Uma vez eu até perguntei para um casal, né? Um noivo era de uma determinada denominação e a noiva de outra. Eu falei, eu fiz a seguinte pergunta. Depois do casamento, quem vai para onde? Quem vai ceder? Quem vai abrir mão? Quem vai para onde? Ou muito cuidado com isso aqui. Isso aqui é muito importante. Você vai para dela ou ela vai para a sua? Não, ou cada um vai ficar na sua. Pode ser sincero, é muito difícil conciliar. Eu estou falando de religiões iguais, mesma religião. Eu já vi casos, repito, um caso é que eles estão caminhando para o divórcio por causa disso. Sim. Tá? Não estou falando quem está certo, quem está errado. A questão não é essa. Eu estou aqui falando de um relacionamento conjugal que pode ter uma consequência jurídica. Já viu algum caso assim, doutor? Já vi. Eu já fiz, inclusive, divórcio, né? Já fiz divórcio. Com esse tema. Denominações diferentes. E até dentro da mesma denominação também já fiz divórcios, né? A gente vai ver daqui a pouco da mesma denominação. Mas eu acho interessante. Então, vamos lá. Às vezes você tem mesma religião, mas denominações diferentes que têm modus operandi, vamos usar assim, né? Maneiras diferentes de cultuar. De ver as coisas. E são diferentes, e às vezes
não a fé em si, mas a maneira de cultuar é divergente. Sim. Às vezes doutrinas diferentes. E isto ter levado... Eu vi uma vez uma situação mais complicada ainda. A esposa era de uma denominação e o marido de outra. Aí, tudo bem, estava até relativamente bem. Contudo, quando vieram os filhos, veio a confusão. Porque o marido queria que o filho fosse criado em uma determinada denominação e a mulher... E as coisas se complicaram. Então, são coisas que devem ser tratadas no namoro. Quando eu perguntei para esse casal de noivos, eu falei, quem vai para onde? Ele, como assim? Isso tem que ser resolvido agora. O que é isso? E é interessante que ele já estava noivo, prestes a casar, e quando eu fiz essa pergunta, ele não teve a resposta. Isso aí tinha que ser levado em consideração. Sim, claro. Então, o erro está aí, né? Casaram. O maior erro foi... E nesse caso específico... Ter casado, porque você tem que prever, se você quer constituir uma família, porque família hoje não necessariamente tem que ter filhos. E hoje, no direito moderno, família hoje não são só do mesmo sexo. Dos sexos opostos, podem ser do mesmo sexo. Estamos falando aqui de aspecto jurídico. Podem ser do mesmo sexo. Não somos então, a família, um homem com homem, uma mulher com a mulher, é uma família. Agora, por exemplo, na religião, um homem e uma mulher, eles pretendem ter filhos. Tem uma família unida, um seio familiar. Uma família próspera, longeva, uma família equilibrada, uma família harmônica. Então, se vocês são de denominações diferentes, antes de vocês casarem, vocês têm que, lógico, combinar. Então, vamos para onde? Vamos para mim? Vamos para você? Como vai ser? E tem uma coisa, eu estava tratando um caso ontem... Não pode deixar isso para depois. Olha que coisa, né? Nós não fazemos posicionamento crítica a nenhuma religião, mas eu estava comentando ontem com uma pessoa e eu vi um caso que uma determinada religião, olha essa coisa, a doutrina dessa determinada não pode evitar filhos. O camarada da casa, que o outro que não quer filho ou quer poucos filhos. Sim. Olha que coisa mais interessante. Difícil. Entendeu? Como que esse casamento vai prosperar. Vai progredir. Contudo, nós entendemos que é do namoro ou divórcio. Essas coisas, para que não tenha um desfecho jurídico. Exatamente. Tá? Nós vamos começar porque, na realidade, nós não queremos, né, que as pessoas se divorciem. Nós queremos que elas sejam felizes. Mas se elas combinarem antes, é a regra do jogo, né? O combinado não sai caro. Mas então, o doutor Clécio... Se com regras, o ser humano já tem problemas com regras. Imagine sem regras. Doutor Clécio... Não respeitando essas regras. E casam. Eu tenho visto que isso seria tão simples de ser resolvido. Sim, né? Mas simples. Na prática não é bem assim, tá? É simples, o problema é que o ego... Deveria ser, né? Tem ego. O ego. Agora tem outra posição... A imposição, o egoísmo. Tem outra posição aqui também, tá? Que tem dado muito problema. Então, são pessoas da mesma igreja, professam a mesma fé... Congregam juntas. Mesma denominação, só que tem um detalhe interessante. Isso eu vi muito. Elas não têm a mesma... Eu vou usar aqui uma palavra aqui para a gente ser menos jurídico. Não tem o mesmo nível da fé. Sim. Aí o camarada casa... Um busca aí mais, outro busca menos. Um dos cônjuges quer levar a fé, ter muita atividade, isso aqui, e o outro já não... Então, o desnível da fé... Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio. Por exemplo, eu já vi situações com um dos cônjuges, não quero você todo dia na igreja, não. Eu quero você na igreja uma vez por mês. Não quero que você tenha tanto... Eu já vi isso, né? Então, no casamento, os dois ali, na mesma denominação, aqui, iguais e denominações iguais. Então, mas só que o nível de fé... Então, a gente aconselha, cuidado, ver com leitura, né? Sim. Leitura corporal, leitura e assim vai. Você precisa ter critérios para definir isso. Então, às vezes, a pessoa ela tem a mesma fé, mesma denominação e, às vezes, até a mesma igreja. Mas depois que casa... Mas, na realidade, durante o namoro, o camarada, o jovem ou a jovem já deu sinais. Sim. Mas não foi feita uma leitura. Não foi tão veemente também, às vezes superficial, às vezes. Tá? Então, o que e como fazer essa leitura, para mim, é o que nós chamamos de comunicação. Já viu isso acontecer? Já vi e também. E aí, nós, o mundo jurídico, né, entra com a separação. Entra com a separação porque, além dessa frequência ou dessa busca maior pelas atividades religiosas da igreja, aí fora isso tem a vida do casal, interna, dentro do lar. Social, né? Social, externa, né? Perante a sociedade, tem interna dentro do lar.
e às vezes, por exemplo, ele não quer que ela vai tanto, quer que ela se dedique mais ao lar. E ela, por outro lado, vê que ela se dedica e ele exige demais dela e ele não colabora nas atividades do lar e só quer, digamos, sugá-la e quer, por exemplo, uma Amélia dentro de casa. E isso vão somando-se as coisas, tanto o aspecto religioso externo dela frequentar mais que ele, e o interno do lar dele querer, dele exigir mais dela. E isso vai desgastando o relacionamento, que não, invariavelmente, muitas vezes termina no divórcio. Lembrando, tá, pessoal, que do namoro ao divórcio é muito assunto aqui. Nós estamos um bate-papo em de 30 a 40 minutos, vamos fazer outros episódios. Só lembrando que isso deveria ter sido acertado no namoro. Mas nada impede, doutor Clécio, que as coisas possam ser melhoradas ou arrumadas, sim, desde que não sejam críticas, né? Aquele Exato. Caso de religiões opostas. Mas às vezes a gente não vê que falta um acerto. Eu, como bacharel, não sou advogado, mas na minha época de conseguir fazer alguns estágios, né, como jurista, até hoje eu frequento muito fórum, como trabalho na área jurídica, eu frequento muito fórum, mas eu tive a oportunidade de, embora fosse segredo de família, né? Segredo de justiça. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos de separação. E já vi casos que juiz tenta... Entende? Não, mas é dever do juiz, né? Ele tenta conciliar. Está na lei. Não é que o juiz quer. A lei fala, né? O Código de Processo Civil, artigo 125, salvo engano, ele fala que o juiz ele tem que reconciliar. Ele tenta reconciliar. Tá. Ele não chega lá já para separar, não. Ele tenta reconciliar, dá uma chance. Às vezes pede um tempo, às vezes suspende-se o casamento. Ou seja, tem gente que não entra com o divórcio direto, entra com a separação de corpos, para dar um tempo para ver se consegue remediar a situação. Aí o juiz pergunta, o juiz faz a pergunta e questiona. Aí eles falam, se os dois falam, não, realmente nós não queremos mais e queremos terminar mesmo essa sociedade conjugal, já definimos como vai ficar a pensão, a visita aos filhos e não queremos mais. E aí o juiz, ele praticamente, ele decreta ali o divórcio do casal, né? E hoje não se exige mais tempo, né, para divorciar. Não, né? Que antes precisava de 5 anos, depois 2 anos, agora caiu, não tem mais, agora é diretamente. E tem um projeto de lei no Congresso, inclusive, que poderá haver o divórcio direto. Direto assim. Sem ao juiz. Sem ir ao juiz. Aí tem alguns dos cônjuges, né? vai até o cartório. Isso, e exige, o outro cônjuge é citado sem saber dentro de casa ou em um lugar que ele esteja. E ali ele tem que comparecer para fazer o divórcio. Tá. E o que eu acho interessante é que muitas vezes, se o juiz tenta conciliar, que eu acho muito interessante isso... Eu já reconciliei casais já no meu escritório. Não chegou nem para... Não chegou para o divórcio. Não chegou nem ao... Não. Você cobrou para isso ou não? Cobrei. Aí fica mais caro, né? Porque você está reconciliando, está fazendo o casal ficar feliz. Não, doutor, mas eu falei, não, os honorários permanecem os mesmos, senhorita, porque vocês estão reconciliando, eu estou aqui ajudando vocês, estou batendo esse papo bom com vocês para que a família de vocês não se percam, então os honorários são imexíveis, não tem redução de honorários. Tá. Ali você deu uma consulta e trouxe a amplitude de toda a situação para elas e ali você solidificou uma tentativa de manter o casamento, né? Então não tem redução. Achei interessante, essa é a sua posição. O que eu queria dizer é o seguinte, né? Lembrando que nós estamos falando de relacionamento pessoal e dentro do relacionamento pessoal, a gente vê, desde que as pessoas conheçam princípios e fundamentos da comunicação, ela possa até mesmo reverter. E muitas vezes, aí eu acho muito interessante, que os dois cônjuges, às vezes, não têm condições de enxergar o conflito ou resolver o conflito. Sim. Então, são duas coisas. Não tem conflito. Não tem conflito. Às vezes a pessoa nem percebe, né? Tem conflito e, às vezes, né, que nós chamamos de uma forma mais ampla e genérica de gerenciamento de crise. Sim. Né? Então, a gente vê aqui o doutor Clécio, o juiz, já foi falado aqui, mas o doutor Clécio, como advogado, já trabalhou no sentido de gerenciar a crise e reverter essa situação. Nós chamamos de direito humanizado, né? Que não é tudo ferro e fogo, vamos entrar com a petição, vou ferrar, vou fazer, vai acontecer. Não. Você vai conversar com ambos, vamos conversar. Tem possibilidade? Não tem. Aí o direito humanizado, você ouve as duas partes, você deixa eles falarem. Um por um, separadamente, mas um na frente do outro. Aí você vai bater naquele papo e mantém a ordem. E você controla ali a situação. Fala, não, agora é a vez dela falar, o senhor aguarde, o senhor vai falar. E aí você vai ali concatenando os atos e vai chegando ao denominador comum. Tem casais que realmente se reconciliam. Já teve gente que, por exemplo, quis se divorciar porque o rapaz não ajudava a lavar uma louça, não ajudava a fazer a compra de casa.
E tantas outras situações pequenas, picuinhas, e que às vezes vão no escritório para querer se divorciar. E não são situações assim substanciais, para uma quebra, para uma ruptura de relacionamento. Mas tem pessoas que estão estressadas por outros fatores no dia a dia da vida e querem se divorciar, e o problema maior não é o divórcio ali, a questão de estar um perto do outro, e sim por picuinhas pequenas, e você tem que ali tentar controlar a situação, e muitas vezes você consegue, outras não. Eu tenho também atuado na área do empreendedorismo, tenho assistido muitas palestras, entrevistas com empreendedores, e é sempre feito uma pergunta, e eles sempre se manifestam no seguinte sentido, que hoje, no mundo corporativo, no mundo empreendedorismo, o soft skill é mais importante que o hard skill. Tá? Então, soft skill, skill é habilidade, né? Hard skill seria habilidade técnica. Então, o engenheiro ele é técnico, o piloto ele é técnico, o advogado é técnico. Mas eles estão dando mais valor ao soft skill, que é a habilidade pessoal, né? Que é principalmente relacionamento. Às vezes, um engenheiro ele tem alto, né, gabarito, conhecimento, mas ele não consegue se relacionar com os seus pares. Às vezes é um chefe, é um diretor, é um gerente, ele tem um péssimo relacionamento. E hoje, no mundo do empreendedorismo corporativo, hoje o soft skill tem muito mais valor que o hard skill. Mas eu jogo isso para todas as áreas. Sim. Então, ele acabou de falar que... comunicação ativa, né? É comunicação. Então, o que está acontecendo hoje, no nosso assunto de hoje, relacionamento pessoal, relacionamento conjugal, é que as pessoas... Falta o soft skill, habilidade, inteligência emocional, e que muitas vezes acaba no mundo jurídico tendo consequências um pouco desconfortáveis. E só uma parte que eu gostaria de fazer, porque tanto o homem quanto a mulher, o marido, a esposa, eles têm as pessoas que eles têm uma certa confiança e que até comentam ou se abrem com outras pessoas que são conhecidas. Só que essas pessoas, por serem conhecidas, muitas vezes elas são partidárias, elas são parciais, então ela puxa sempre pro lado do amigo ou da amiga. Então, é muito interessante que ele procure um profissional, ou um neutro, psicólogo, imparcial, ou um advogado imparcial, e leve o problema até eles, que aí ele vai falar tete a tete, na cara, o que a pessoa deve ouvir, independente. Ela não tem tendência nem propensão para um lado e nem para outro. Então, ela vai falar a realidade. Então, isso é muito importante, que ela procure um profissional gabaritado para dar o aconselhamento. Não só falar com os colegas ou com as amigas ou os amigos, porque eles têm influência direta. Ok. Então, estamos caminhando aqui para o nosso final do nosso encontro de hoje. Mas já? Já. Não deu nem tempo de falar. Isso que é legal, né? Isso é legal porque é um gostinho de quero mais. Sim. Principalmente para o nosso ouvinte. Tá? Então, nós fazemos o convite para que você acompanhe os outros vídeos. Tá? Então, no nosso canal do YouTube, nós vamos colocar os outros episódios. Já há alguns episódios, na realidade, falando sobre vários assuntos, mas relacionamento pessoal. Hoje o assunto, o tópico foi religião, mas teremos temperamento, muito importante temperamento. Outros também, diferença entre cultura, um jovem muito culto, a jovem nem tanto, ou vice-versa. Diferença financeira, uma pessoa rica casa com uma pessoa menos privilegiada. Como é que isto pode ser administrado, se é possível, se não é possível? Eu gostaria de fazer só a última parte aqui. Olha, faz a última parte. A última parte é rápido. Por exemplo, a questão, né, do relacionamento, o namoro. Tudo começa no namoro. Você sabe que hoje você pode lançar mão de um contrato de namoro, onde você prevê cláusulas ali, que os patrimônios não se comunicam e que se no próprio namoro, e que se eventualmente esse namoro virar uma união estável, rege-se, por exemplo, pelo regime da separação total de bens. Ou se houver uma gravidez, também rege-se pelo regime da separação total de bens. Não que, eventualmente, amanhã ou depois vocês façam essa união estável ou convertam em casamento e possam também mudar o regime da separação total de bens para o regime da comunhão parcial de bens. Então, você lançando mão de um namoro, você tem a segurança do seu patrimônio, você tem a segurança de não sofrer uma violência doméstica, você tem vários aspectos que te trazem uma garantia muito maior e você não ficar à mercê e nem sendo oprimido por uma outra pessoa. Tá, nós vamos fazer vários outros episódios. E um dos episódios, doutor Clécio, vai ser sobre isso, sobre regime de casamento, ok? Sim. União, comunhão parcial de bens, comunhão total, comunhão universal. E aí sim nós vamos falar sobre esses aspectos, essas consequências. E as pessoas, no outro episódio
do Espectros Gerais, nós sinalizamos Sim, isto. Então, foi. tem gente que casa... Uma vez eu pergunto... Eu já tive a oportunidade de perguntar para vários casais de noivos. Qual o regime? Tanto faz. Não é tanto faz assim. É o que o cartório colocar. E às vezes a pessoa não sabe, principalmente as consequências. Então nós vamos conversar e quando gravarmos estará no nosso canal do YouTube. Tá ok? Conheça o nosso site, Professor Calazans. Ali nós temos vários cursos sobre comunicação e oratória. E comunicação não estamos falando só de falar, de oratória. Aqui o assunto aqui, uma concepção maior, é comunicação. Sim. Então, os noivos não estão sabendo se comunicar. Tá? Então, conheço o site Professor Calazans, tá? E também a Academia de Comunicação e Oratória. Eu não sei se eu posso deixar meu Instagram também para acompanharem. Eu gosto... Pode deixar o Instagram ou a gente pode deixar também na descrição do vídeo aqui. Tá? Ok. Se quer falar, pode falar. @Clécio Almeida 03. Tá? E Tem além muitas disso, postagens eu lá. vou deixar aqui, porque às vezes muda o Instagram, muda aqui, a gente Sim. muda lá. Mas repete, por favor. @Clécio Almeida 03. Tá bom. E o professor Calazans tem o e-mail, calazans.daniel@gmail, e aqui o nosso 11-98693-6733, que é também Zap. Então você pode agora escanear e fazer parte aí do grupo do professor Calazans, aí você tem vários cursos de comunicação. Lembrando que o nosso tópico aqui de hoje é comunicação. Como os noivos não se comunicaram, os namorados, os cônjuges, nem no namoro, e aí a má comunicação tem consequências jurídicas. Mais vale o rompimento de um noivado do que um casamento trágico onde trará consequências muito piores e muitas vezes envolvendo filhos. E nós vamos falar sobre isso. Lê para nós aí, doutor Clécio. Sua atitude define sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Tá? Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Lembra-se dos 3 Cs. Curte, compartilhe e comente. Doutor Clécio, foi um prazer tê-lo a bordo. Até a próxima. Há muitos assuntos, nós estamos gravando uma série e eu peço para que você divulgue e, mais do que isso, se atualize com esse assunto. Tá bom. Muito obrigado, viu? Um abraço. Até mais, pessoal. Tudo de bom. E tudo de bom.